como se fosse uma aula única, nessa aula que a gente vai fazer só sobre trombo, tá? Mas ainda tem essa última aula, acho que foi a 29, que fala um pouco melhor detalhado essa pequena introduçãozinha do começo, tá bom? Então, ó, eu vou falar do jeito simples e depois eu trago uns nomes difíceis para vocês, mas a ideia é trombo normalmente é formado por plaquetas que vão se grudando uma nas outras, tá bom? Lembrando que o sangue tem quatro coisas principais. O que mais tem é plasma, então é líquido. Segundo, hemácias, que são as células vermelhas do sangue, aquelas bolachinhas achatadas. Glóbulos brancos, que são aqueles grandões branquinhos. E plaqueta. Plaqueta é aquele chiclete mastigado que eu falei para vocês, que parece aquelas... Parece uma mamona. Pronto. Fica mais fácil pra gente entender. Parece uma mamona. Tá bom? E esse é o nosso sangue. Célula vermelha transporta oxigênio com as hemoglobinas. Então, a hemácia tem hemoglobina dentro da hemácia, como se fosse o bracinho ali que gruda no oxigênio. Glóbulo branco é um grandão, a gente vai falar sobre ele, acho que vai valer a pena. E plaqueta, que é esse negocinho... Ele é um pouco... Na verdade, ele é bem menor que uma hemácia, não é como nessa foto aí, e bem menor que uma célula de defesa, tá bom? E a ideia é que ele serve para coagular o sangue. A plaqueta serve para coagular o sangue, porque, imagina, se você cortasse, sangrasse sem parar, qualquer coisa a gente ia morrer. E quando eu falo qualquer coisa, tudo bem, quando eu corto ali com uma faca, igual eu cortei hoje cortando alface, a gente sangra, ok. Mas eu tô falando que, poxa, às vezes, enquanto tá fazendo digestão, seu intestino pode machucar e sangrar um pouco. Às vezes, quando você bate, esbarra e fica vermelho, sangrou um pouco. Pequenas lesões assim, se não tivesse a plaqueta, a gente com certeza sangraria até a morte. Guarda essa informação que depois a gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios da plaqueta, tá bom? Vamos indo. A plaqueta serve para coagular o sangue. Ela é boa, precisa ter plaqueta, porque se não tiver plaqueta, né, a gente sangra até a morte. Não pode ter plaqueta demais, porque senão ela vai coagular qualquer coisa. E isso não é bom. O que faz a plaqueta funcionar? Assim, ela fica ali passeando o tempo inteiro, mas ela não está grudando em tudo o tempo inteiro. Ela gruda com um pouquinho de facilidade, mas às vezes a plaqueta gruda um pouco mais. E ela gruda um pouco mais quando ela é necessária. E ela vai ser necessária quando a gente machuca, por exemplo. Quando a gente corta, quando a gente... Acho que de forma geral, quando a gente machuca. Não é só quando corta. Quer um exemplo? Imagina, ainda que assim pode sangrar um pouco. Infecção de urina. Infecção de urina, imagina uma pessoa que está com infecção de urina daquelas bem fortes. O corpo está bem inflamado, mas não tem nada sangrando. Inflamação faz com que as plaquetas se grudem mais. Então, por exemplo, uma pessoa que está com infecção de urina tem maior chance de ter trombose. Covid. Covid é uma baita de uma inflamação no corpo que faz as plaquetas grudarem mais umas nas outras. Fechou? Então, associa a ideia de que plaqueta gruda sozinha? Gruda. Mas quanto mais inflamação tiver, mais as plaquetas vão se grudar uma nas outras. Não é só isso, mas principalmente isso é o que faz as plaquetas começarem a se grudar. Então, se eu cortar, vai gerar um processo inflamatório local e as plaquetas vão estancar o sangramento, o corte, e depois o corpo já começa a recuperar. Lembrando que a inflamação serve exatamente para isso, para trazer mais sangue, mais irrigação, mais nutrientes, mais oxigênio para cicatrizar o mais rápido possível. Só que se eu trouxer mais sangue, eu vou sangrar mais. Então a plaqueta vai atuar primeiro para tampar o sangramento. Então ela funciona como uma rede, as hemácias batem ali e começa a fazer aquela casquinha. E é a casquinha mesmo, aquela que a gente pode tirar depois que vai sangrar. Tranquilo, gente? É isso. Agora vamos lá para os nomes difíceis. Os glóbulos brancos são os que causam o processo inflamatório. Nessa linha que eu desenhei para vocês, tá? Então, quando um glóbulo branco encontra alguma coisa, bactéria, vírus, ou quando ele é machucado de alguma forma, batido inclusive,
ele vai inflamar. E inflamar significa que ele vai, primeiro, tentar engolir o que ele encontrar, e quanto mais ele trabalha, mais ele libera. A palavra é. Caramba, faltou a palavra agora. Vocês lembram qual é a palavra que ele libera, pessoal? Eu lembrei agora. Interleucinas, tá? Lembra? Como que eu posso ajudar vocês a decorar isso? Leucócitos, células brancas, interleucinas, interleucócitos, entre leucócitos, faz a comunicação entre eles, tá? Interleucinas. Aí tem um monte. Tem óxido nítrico, tem bradicininas, histaminas, prostaglandinas, leucocitrenos. Esses são os nomes mais difíceis e não vai cair na prova isso. É legal saber. Aí o glóbulo branco libera essas interleucinas, chama mais glóbulo branco, mais inflamação, e quanto mais glóbulo branco, mais inflamação, até recuperar e reparar todo o problema que aconteceu ali. Só que aí vai acontecer uma coisa bem legal. Se eu agora, eu acabei de cortar meu dedo, ó, em volta dele tá vermelhinho. Tá inflamado meu dedo? Tá vermelho, tá com mais sangue, mais nutrientes, mais oxigênio para recuperar rápido o corte. Era uma faca, por mais que ela esteja limpa, tem bactéria, tem um monte de sujeira, meu corpo está tentando destruir tudo que entrou. Tá inflamado, então tá doendo, dor, rubor, calor, edema. Puxa disso tudo, porque imagina, se tá inchado, se tá com muito sangue, se tá cheio de líquido, provavelmente vai perder função. Por exemplo, a ponta do meu dedão que cortou. Se eu for tentar pegar alguma coisa, vai doer. Essa é a ideia. Vai perder função. Fechou? Só que tá inflamado a ponta do meu dedo. Não tá inflamado a minha testa. Imagina, o dedo do lado não tá inflamado. Então, inflamação, quando você corta, quando você faz uma coisa nesse sentido, gera efeito inflamatório local. Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular local, no dedo. Daqui, ao redor do corte para fora, acabou. Você vai ter uma resposta anti-inflamatória. Quanto mais inflamado, mais rápido vai recuperar. Então, por que a gente toma anti-inflamatório? O que vocês conseguem pensar? Pode chutar. Seria para ajudar o nosso organismo a se recuperar? Aí é que tá. Se você tá com inflamação, por exemplo, tô com infecção de garganta. Aí você vai e toma um anti-inflamatório. Não é meio contra-intuitivo? Não vai ajudar o corpo a recuperar porque você tá tomando um negócio que corta a inflamação. E sem inflamação não tem recuperação. Entendi. Seria para, sei lá, aumentar a quantidade dessas células de defesa? Bom pensamento, mas não. Teoricamente, quanto menos inflamação, menos células de defesa. Professor, Oi. Oi, seria só para poder tirar os remediadores do processo inflamatório? Ajuda, diminui. O anti-inflamatório diminui as interleucinas. É isso aí. Por exemplo, o Histamin, que é antihistamínico, que tira a histamina. É isso aí. Ah, só para vocês saberem, por exemplo, uma alergia é um processo inflamatório. Por isso você fica com o nariz inchado, coçando, espirrando. Por isso que você toma antialérgico, por exemplo, para parar de tossir. Ô, professor. Professor? Pode falar, perdão. Seria para também que assim, o nosso corpo às vezes ele inflama muito igual no caso da febre. Tipo, ele aumenta muito a temperatura para matar o vírus lá, tal, o bichinho, né, que tá invadindo, mas às vezes ele pode acabar prejudicando ele mesmo nesse processo. É isso. O anti-inflamatório pode ser por isso, para evitar que ele exagere muito no processo inflamatório e acabe
prejudicando as células saudáveis do corpo? Mais ou menos. Ele serve para segurar sua inflamação, para você não perder função. Então, dor, edema, rubor, calor, isso tudo vai ter, mas não vai perder tanto a função. Sim, você pode atrasar a recuperação. Por exemplo, imagina que você está com infecção de garganta e está doendo muito, e aí você toma todos os anti-inflamatórios que você encontrar, você faz uma hiperdosagem. A sua dor de garganta provavelmente vai demorar um pouco mais para cicatrizar. A gente toma anti-inflamatório para não ficar com a garganta inchadona lá, para não ficar incomodando quando você está comendo, para não ficar tossindo toda hora. Então, o anti-inflamatório ele serve para modular a inflamação, porque o corpo é exagerado. Tá certinho essa ideia aí. Entendi, Lembrando, obrigada. imagina, eu que agradeço. Lembrando que a ideia é inflama local. Anti-inflamatório vai ser sistêmico. No caso da gripe é meio complicado, porque a gripe pega tudo mesmo. Então, dor nas costas, dor nas articulações, dor de garganta, dor de cabeça, Covid, por exemplo. Então, não tem muito o que fazer. O anti-inflamatório vai te dar uma aliviada nos sintomas, mas saiba que seu corpo inteiro vai estar mais inflamadinho. Não vai estar tão inflamado como, por exemplo, cortar o dedo, mas vai estar inflamado. Então, essa é uma inflamação. É isso, tá? Puxando um gancho rápido só para vocês saberem, se a inflamação for muito grande ou se o corpo inteiro inflamar demais, a gente tem uma síndrome que chama CIRS, que é uma resposta inflamatória sistêmica. E seu corpo inteiro inflama. A gente vai discutir isso quando a gente for falar sobre SARA, que nada mais é do que é uma cascata, tá? Então, de um jeito exagerado, é como se eu tivesse quebrado o braço, inflamou meu braço, mas depois inflamou o corpo inteiro, e aí meu pulmão inflamou. É isso que é uma SARA, tá bom? Mas vamos voltar um pouquinho. A inflamação, então, é local, tá bom? Não é sistêmico. Só que, bom, então localmente eu posso aumentar a adesividade das minhas plaquetas. E aí, se eu cortar alguma coisa, as plaquetinhas vão lá se juntando e tampam um buraco. Beleza, é isso aí, para isso que serve. Só que, às vezes, essas plaquetas aí podem ficar um pouquinho desreguladas. Deixa eu falar algumas coisinhas rapidinho para vocês das plaquetas. Anotem algumas coisinhas aí que é importante para vocês saberem. As plaquetas, elas possuem moléculas de actina e miosina, igual o seu braço, igual o seu bíceps. Então ela consegue contrair aqueles bracinhos dela. Deixa eu colocar o bracinho dela aqui de volta. Pronto. Ela consegue contrair esses bracinhos dela. Ela expande, gruda em alguma coisa e puxa essa coisa para ela. Lembrando que uma plaqueta vai grudar muito fácil uma na outra para fazer a rede, para as hemácias baterem nela e começar a fazer uma rede toda entupida para segurar o sangramento. Lembrando que uma hemácia, quando bate na outra, não gruda. Mas se de repente você tiver uma plaqueta entre elas, uma gruda na outra. Tá bom? Ela pode sintetizar enzimas e ela pode armazenar cálcio também. Então quer dizer que ela consegue ser autossuficiente. Ela consegue trabalhar para recuperar mais rápido onde machucou. Ela tem mitocôndria, então ela produz energia. Só puxar mais um pouquinho dessa parte que ela produz enzimas. Elas causam reações vasculares igualzinho o leucócito. Então, quanto mais plaqueta estiver grudando uma na outra, mais inflamação você vai ter. E o mais importante dessas enzimas, ela gera um fator de crescimento, ela acelera as células. Então, por exemplo, ela pode fazer com que os fibroblastos se multipliquem e cresçam mais rápido. Então imagina, tem um buraquinho ali. A plaqueta vai, tampa o buraco, libera um monte de enzimas para fazer com que o tecido daquele buraco se recupere mais rápido, se tampe e não precise mais da plaqueta. Ela é um tampão perfeito, tá sangrando, um band-aid perfeito. Imagina, você coloca um band-aid que serve para evitar que você sangre, recuperar mais rápido e ajuda os outros band-aids ali a funcionarem melhor. Ele é autossuficiente também, quer dizer, se a ferida tiver desse tamanho, você vai colocar um band-aid de ponta a ponta e ela vai se puxando para fechar mais rápido esse buraco.
acho que é isso. Ela é perfeita para fazer o que ela tem que fazer, que é a coagulação do sangue, estimular o crescimento do tecido de fibrose, para então fazer a reparação tecidual. Então, coágulo, ela forma o coágulo, ela aumenta o crescimento do tecido de fibrose, tecido fibroso, para então fazer uma reparação tecidual o mais rápido possível. Faz vasoconstrição, então vai inflamar ao redor? Vai trazer um monte de sangue. Mas ali, onde a plaquetinha grudar, vai fazer uma pequena constriçãozinha para o vaso tentar parar de sangrar. Acho que é isso. Essa é a super heroína da plaqueta. Vamos lá. Só que às vezes essa plaqueta pode funcionar de uma forma meio estranha. Demais. Bom, plaqueta de menos. A gente vai estudar isso principalmente em leucemias. Mas plaqueta de menos, a pessoa sangra. Sangra sem parar. Lembrando que, por exemplo, a sua língua é mais vermelhinha porque o sangue está bem ali, bem por cima, bem superficial. O que significa que se você não tivesse uma plaqueta, por exemplo, imagina, qualquer mordidinha de língua, o sangue ia jorrar pela sua boca. E é mais ou menos por aí que a gente vai seguir na linha de leucemias. Mas não vamos entrar nesse assunto agora que é meio pesado. De menos, sangra bastante. De mais, coagula demais. Qual o problema de coagular demais? É a trombose. Que nada mais é do que um coágulo de sangue dentro do seu capilar, dentro da sua artéria. E aí, para ficar um pouquinho mais fácil, existe o estudo da tríade de Virchow, ou Virchow. Vocês lembram quais são os três da tríade? Quais são os 3 pontos que favorecem o aparecimento de um trombo, de uma trombose? É o sangue. Isso. Os vasos. Isso. Tem uma outra que eu não lembro agora. O fluxo sanguíneo. Então, Isso. mudou o sangue, mudou o vaso e mudou o fluxo. Acho que do fluxo é mais fácil de pensar naquela pessoa que tem uma trombose e depois ficar viajando de avião por 10 horas. Não é culpa do avião, é porque ela fica parada por 10 horas. E aí o sangue fica parado demais nas pernas. E aí uma plaqueta vai grudando na outra, vai grudando na outra. E aí quando a pessoa levanta, vira um trombo. Alteração de vaso. O que vocês lembram de alteração de vaso? É quando, por exemplo, aumentou o fluxo, né, no vaso, e aí esse fluxo, digamos que ele está batendo, né, nas paredes e está causando, por exemplo, microlesões lá dentro. Isso aí. Perfeito. O que pode mudar o fluxo de sangue aqui, pessoal? Lembrando que o fluxo de sangue deveria ser laminar, bonitinho e tal. O que poderia fazer esse fluxo do nada bater ali em cima? Um trombo aí? Um trombo, por exemplo. Mas o que é mais comum de aparecer aqui? O aumento do volume de sangue? Por exemplo, imagina que aqui está passando... placas de ateroma? Isso. Imagina que aqui está passando 10 litros, tá? Se passar 100, ainda assim, não tem nada batendo aqui. Então ele vai fluir, só que vai fluir muito mais sangue. Então, aumentar a velocidade não interfere na chance de você aumentar o trombo. Mas, se você diminuir a velocidade, aí sim, porque aí o sangue vai bem devagarzinho e pode grudar um no outro. Agora, a formação de placa de ateroma é o mais comum, de fazer com que esse sangue, comece a bater. E como que é o nome quando o sangue bate e faz uma barriguinha assim? No vaso? Aneurisma. Isso aí. Aí o sangue começa a bater, corre o risco de estourar,
mas também começa a bater embaixo, começa a bater em cima, aí vira um turbilhão e começa a machucar o vaso inteiro, tá bom? Então, alteração do vaso, alteração do fluxo sanguíneo e alteração do sangue. O que vocês conseguem me dizer? Professor, seria a alteração, tipo, dele ficar mais espesso ou mais líquido, mais fino? Mas como que a gente pode falar? É isso. Eu não sei. Eu sei que os professores não gostam de falar a palavra que o sangue fica mais grosso ou mais aguado. Mas Eu ele ia falar fica. assim, mas eu não sei outro jeito de falar agora. Não Tá tô lembrando. certo. Não tem problema não. Ele fica mais grosso. Por exemplo, se você estiver desidratada, o sangue vai dar uma concentrada. Tudo certo, essa é a ideia mesmo. Que mais? Que mais? O que aumenta? O que o componente do sangue ele pode afetar? Ó, por exemplo, tem pessoas que têm doenças genéticas que aumentam a quantidade de trombo. O corpo dela só produz mais trombo. Independente do sangue estar fluindo mais rápido ou devagar, independente do vaso ter trombo ou não, aneurismas ou não, o sangue dela vai coagular mais rápido. Porque ela tem uma doença genética que faz o corpo dela produzir mais plaquetas. O que mais? A mais comum não é essa. Professor, a idade pode influenciar? Pode. E mais do que a idade. Raça pode influenciar, mas mais ainda do que a raça. Gêneros. E quando a gente fala de gênero masculino ou feminino, a gente está falando de hormônios. Então, o que mais causa trombose são alterações hormonais. Fechou? Quem que tem mais trombose, homem ou mulher? Imagino que seja mulher. Por quê? Qual hormônio, vocês lembram? Por causa do estrogênio? É isso aí. Por isso que anticoncepcional aumenta a chance de trombose. Porque é um estrogênio que você está colocando aos pouquinhos. É uma dose baixa, é seguro, só que se você tiver algum outro componente da tríade, melhor não tomar anticoncepcional. Por exemplo, se você for uma pessoa que fica mais tempo quieta, não se movimenta tanto, e pessoal, não é tanto assim do tipo, nossa, tem que correr. Não, é só você mexer a perna uma vez por cada, sei lá, 15 minutos. Você já evita tanta coisa. Estrógeno é um dos principais componentes. Testosterona também, mas as testosteronas no nível do homem é bem raro. Agora, estrógeno é mais comum. Por isso também que mulheres gestantes aumentam a chance de ter trombose, porque está produzindo muito hormônio por conta do bebezinho. Não esquecendo que um bebezinho gera um monte de inflamação. Dói, machuca, inflama, a mulher fica inchada e bebê. Então, aumenta a chance de ter trombose e a gravidez, tá bom? Então, hormônios, doenças genéticas, vitaminas demais podem causar, e inflamações, como infecção, por exemplo, a Covid. Tá bom? Essa é a tríade de Virchow. Legal. Bom, só para vocês saberem também, nunca vi cair em prova, mas só para vocês um dia terem escutado isso, a gente tem mais ou menos, alguns outros subtipos, mas lembrando que um trombo, ele vai ter uma célula ali de defesa, então formou ali uma plaquetinha que grudou ali, que vai grudar, que vai estimular a produção do processo de fibra
de fibrose do tecido. Então imagina que você, cortando ou não, tá? Imagina que de repente aqui nesse trombo, como tem plaquetinhas, vai começar a formar tecido de fibrose e vão grudar hemácias, que vão grudar mais células de defesa e mais plaquetas, e aí começa a virar um sanduíche, tá? Uma maçaroca de coisas. O trombo pode ser mais vermelho, mais comum em veias, quando gruda fibrina, hemácias e plaquetas. Então ele gruda muito mais hemácias. Um trombo pode ser branco, mais comum em artéria, quando gruda muito mais fibrina e plaqueta. Ou ele pode ser hialino, quase que transparente, quando basicamente o que gruda nele é fibrina. Tá bom? Precisa saber isso? Não. Não precisa. Só para vocês saberem mesmo que tem trombos que são mais vermelhos, que é aquele que a gente vê mais nos livros. Tem o branco, que é mais comum em artéria, porque gruda mais fibrina e plaqueta. E pode ter um trombo também hialino, com formação de fibrina, como se fosse um carocinho dentro das artérias. Então, ó, o vermelho é mais comum em veias, branco é mais comum em artérias e a hialino é mais comum em arteríola. Já uma arterinha bem fininha, que às vezes pode formar uma fibrina ali já do tecido de cicatrização, tá bom? Mas não precisa saber disso não. Boa. O que pode acontecer com o trombo? Vocês lembram? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O que pode acontecer com o trombo? Ó, por ele exemplo. Vai lá. Ele pode viajar, né, Boa. por todo o trajeto aí da artéria e parar no pulmão. Isso aí. Esse é o pior problema para um trombo. Isso a gente chama de embolia e basicamente é isso. Ele vai se soltar e vai começar a viajar por aí. Tá bom? Bom, ele pode se soltar, ele pode se dissolver, que é o mais comum. Todo dia a gente forma um trombinho, mas nosso corpo dissolve ele. O que mais? Faltam umas duas coisas aí ainda. Ele pode crescer. Ou esse é mais difícil, né? Já falou dissolver? Já, né? Já. Ele pode se recanular. Ele pode se organizar. Então o corpo vai lá e cria um monte de vasinhos dentro dele. E aí tá tudo bem. Fica mais difícil dele se soltar, porque o sangue não tá batendo nele. Quando o sangue bate, ele já entra dentro dele, do próprio trombo, e segue o fluxo. E provavelmente você vai morrer com desse sem nem te incomodar, nem nada, e tá tudo bem. Tá bom? Isso é uma organização do trombo. Um é ele se dissolver. O segundo mais comum é ele crescer. E o terceiro mais comum é ele se soltar. Tá bom? Então, boa. Aí, vamos agora dividir um pouquinho entre trombo arterial e venoso. Pensando na tríade de Virchow, qual que é o lugar mais fácil para você ter trombo? Nas veias. Nas veias. Vamos escrever aqui a tríade de Virchow, vamos lá. Tríade de... Eu coloquei tinta branca, tô de parabéns. Tríade de Virchow. Quais são os 3 pontos aí da tríade, gente? Alteração no vaso. Isso. Uhum. Alteração do sangue. Boa. Mas... O fluxo. Isso. Alteração do fluxo. Ó, se eu
tenho, por exemplo, vamos pensar primeiro a alteração do sangue, tá? Se eu tenho uma doença genética, se eu estou grávida, é a alteração do meu sangue, hormônios, tudo mais. Vai afetar artérias e veias. Só que o fluxo sanguíneo nas veias é muito mais reduzido. Lembra daquele nosso esqueminha que a gente conseguia entender que a pressão do sangue entrando lá no átrio direito era de 10. Então o sangue nem entra, ele só escorre lá para dentro. Tá bom? Bom, alteração do vaso. A veia tem muito mais válvulas que servem para o sangue não voltar, mas que também podem fazer com que o sangue fique preso ali. Então é um obstáculo a mais para o sangue. Boa. Então veias são mais comuns de serem afetadas por trombos. Tá bom? Tranquilo. Vamos desenhar uma variz. Como é que se forma uma variz? Algumas varizes? Eu não sei qual é o singular de varizes. Imagina que você tem uma veia aqui, ó. Ela tá lá na sua perna. Ela é a veia poplítea. Olha que bonitinha. Ela tá aqui na sua perna e ela vai se juntar ali em cima, na sua femoral. Pronto. Dentro da veia, como a gente já viu, vamos dar um zoomzinho aqui. Ela tem válvulas que permitem que o sangue... Aliás, a válvula está invertida. Permitem que o sangue vá numa direção, mas não permitem que o sangue volte. Vou diminuir, aliás, vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais didático. A gente tem aqui uma veinha. Dentro da veia a gente tem válvulas, igualzinho no coração. Só que essas aqui não fazem tum. E aí elas permitem que o sangue passe de uma direção para outra, mas não que o sangue volte. Por exemplo, aqui. Tá bom? E aí, se você, por exemplo, não tem o costume de fazer tanta atividade física, e eu vou te dizer que às vezes, mesmo fazendo atividade física, não vai fazer muita diferença, não. O que vai acontecer é que muitas vezes o sangue começa a ficar... ele vai começar a ficar parado. Represado aqui em cima. Tá? Represado aqui. Aí aumenta a chance de trombose. Lógico. Porque o sangue está parado e da tríade de Virchow o fluxo sanguíneo está ali. Só que se o sangue começa a acumular, o sangue não tem como subir. Ele vai subindo bem devagarinho. O que o corpo começa a fazer, pensando, poxa, o sangue não está indo, eu estou fazendo força, o coração está trabalhando direitinho, mas o sangue não está subindo, o que o corpo faz é começar a criar veias, aliás, paralelas, assim. E aí, se de repente o sangue não estava conseguindo subir por aqui, agora ele vai dar a volta e vai subir por lá. Ah, mas ainda assim não tá bom. Não tem problema, ele vai lá e vai começar a abrir um outro capilarzinho do lado. Então, varizes normalmente são sinais de insuficiência ali das suas válvulas das veias. Por algum motivo o sangue começa a se acumular demais. E aí começa a fazer aquele monte de sangue acumuladinho assim. Uma veia varicosa é aquela veia que é toda... Porque assim, aqui eu tô fazendo ela bonitinha. Mas essa aqui do lado que já nasceu torta, ó, ela começa a ficar toda... Tem uma palavra para isso, só que eu não tô lembrando agora. Ela começa a ficar varicosa. Vamos procurar por isso. Veia varicosa. Eu não queria mostrar uma perna. Aqui, pronto, achei uma veia, um desenho legal. Aí ela começa a ficar assim, ó.
as válvulas não estão funcionando muito bem. E aí o que a pessoa tem é isso, uma perna com veias que saltam assim. Se você apertar, é veia, ela não vai pulsar. Ela só vai esvaziar quando você apertar, e quando você tirar a mão, ela vai encher de novo, porque o sangue não está seguindo para o coração. Tá bom? Então, varizes são isso. Vasinhos também, mas é no nível muito menor. Tá legal? Tudo bem, gente? Até aqui? Tá tranquilo aí? Como é que vocês estão? Professor, Oi. uma dúvida. A minha irmã, ela fez um procedimento cirúrgico para fazer essa correção, né? Ela tinha muitas. E digamos que ela fez a cirurgia, né? A pessoa fez. Esse processo aí, ele pode voltar novamente a acontecer se tiver novamente um problema aí na circulação? Olha, não só pode, como provavelmente ele vai. Ô, gente, desculpa, mas provavelmente ele vai. O tratamento cirúrgico para vasinho é encher essas veias aqui com uma espuminha. Lembrando que a variza, os vasinhos, eles aparecem porque eles estão com sangue, então eles ficam roxinhos, assim, mais evidentes. Roxinhos porque é o sangue mais venoso, né? Então eles ficam mais ou menos assim. Se você pegar uma injeçãozinha com soro, por exemplo, e aplicar soro, o soro vai lavar essas veias do sangue, vai ficar só soro lá dentro e sumiu essa cor roxa, essa cor feia, que as pessoas podem não gostar. Mas assim que o soro sair, vai voltar. O que eles fazem é colocar como se fosse uma espuminha aqui dentro, que o sangue que o corpo não consegue dissolver, não corre o risco de se soltar e virar um trombo. Mas isso provavelmente não resolveu o problema da circulação. Então, cedo ou tarde, você entupiu ali, você resolveu, não ficou feio. Mas se tiver outra válvula com problema, vai abrir outro vasinho, porque foi só Era isso que eu ia te perguntar. Oi, Porque desculpa. era isso que eu ia te perguntar, porque assim, o problema da circulação, que foi o que criou e gerou essa alteração do caminho, não foi resolvido, né? E aí. Assim, você tratou a cor feia que estava te incomodando? É mais por estética, então? né? Não entendi, perdão. É mais por estética, então, esses É tratamentos? mais por estética. Funcional. A gente poderia, por exemplo, e é o que é feito também, tá? Eles podem, por exemplo, encher esse vasinho aqui, essa veia maior, de espuma. E aí o corpo vai criar outra veia. O corpo vai dar um jeito, tá? E aí essa nova veia vai vir bonitinha, com válvula e tudo mais. Só que, se aparecer uma vez, a chance de aparecer de novo é enorme. Porque apareceu uma. Por que não vai aparecer duas? E apareceu naquela veia. Você acha que não vai aparecer nas do lado? Nas trilhões que existem ao redor? Então, é meio paliativo. Mas esteticamente fica bonito. Então você tira aqueles roxinhos. Oi. Professor, mas pro problema principal aí da circulação, é por isso que tem pessoas que tomam o AS ou não? Ajuda. Porque aí o sangue ficaria mais aguado. Ele não coagula tanto. Mas ainda assim, é mais um problema de válvulas. Não é tanto um problema do sangue. Entendi. Então ajuda por uma forma, mas ainda assim vai voltar. Gente, lembrando que isso daí dói, né? Poxa, o sangue não tá circulando, fica uma perna mais quente, fica mais inflamada. Dói, machuca, e o corpo tá o tempo inteiro tentando criar caminhos ao redor ali para tentar distrair, para desviar o sangue. Então, provavelmente vai voltar. Mas resolve muita coisa e você consegue viver aí um bom tempo sem ela, sem a dor. Lembrando que a gente não tá falando também de vasinhos, sei lá, um pouquinho ali na perna. A gente tá falando nesse nível aqui, tá? São pessoas que realmente têm muitos vasinhos. Ou varizes mesmo. Tá bom?
E varizes? Bom, varizes não tem o que fazer. É cirurgia, normalmente é para arrancar, por exemplo, uma variz. Cadê aquelas varizes bem bonitas que a gente tinha visto antes? Varizes são veias maiores, vasinhos são vasos menores. Agora, varizes são aquelas veias maiores. Para você resolver um problema desse, normalmente é cirúrgico. E aí você vai e tira aquela veia enorme. Mas normalmente só é indicado quando realmente tem um problema mais sério, quando tem muito risco para a pessoa. Bom, então é mais fácil ter trombose em veias. Muito bem, muito bem, muito bem. Por isso também que mulheres têm mais varizes do que homens, mas homens também têm varizes, tá? Não quer dizer que homens não têm, não. Tem. Mas é mais comum em mulheres. Vasinhos e varizes. Boa. Mas também não é uma coisa vai morrer por conta disso. Não. Só é legal fazer mais atividade física, cuidar melhor da dieta, blá blá blá. Mas não é tão assustador também, não. Entretanto, também pode aparecer na artéria. Normalmente na artéria é causada por aterosclerose. Ateros, a formação de placa de ateroma, tá bom? Vamos falar primeiro da arterial? Problema da arterial. Vamos aqui para o meu esqueminha. O problema da arterial é que o sangue vai para um tecido que ele vai nutrir. Então, por exemplo, se eu formar um trombo aqui, ele vai começar a entupir, 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 e aí tudo que estiver depois dele vai parar de receber sangue. Nesse caso aqui em especial, matou esse cara, né? Porque eu acabei de entupir a aorta dele. Mas num caso normal, o que vai acontecer é entupir tipo essa arterinha aqui. Melhor. Vamos colocar uma bem pequenininha. Essa. Se o sangue não estiver conseguindo passar por outro lado, aí vai começar a ter uma isquemia, infarto e tudo aquilo que a gente viu igualzinho do coração. Então, por exemplo, se eu tiver um trombo na minha artéria radial, a minha mão vai morrer, porque não está recebendo sangue. Deixa eu mostrar umas imagens para vocês. Não é tão raro quanto parece. Pode acontecer principalmente pela placa de ateroma, mas também pode acontecer por um monte de outros motivos. Por exemplo, imagina que eu vou colher um exame de gasometria arterial. E aí eu furei a minha artéria. E aí, de repente, a minha artéria começou a inflamar, 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 formou uma placa lá, e agora o sangue não está chegando tão bem. Você vai ter uma isquemia daquele membro. Eu tive um paciente há pouco tempo atrás que teve uma trombose na artéria radial. E o braço dele é assim, é uma marca, igualzinha tá na minha blusa aqui. E daqui para baixo tava vermelho, vermelho vinho. E começou a ficar mais roxo. Porque o sangue não tá chegando. O próximo passo, e gente, é coisa de minutos, tá? É coisa de no máximo em meia hora, a mão tá preta. E se não for resolvido rápido, a pessoa perde o braço. Isso é mais comum, por exemplo, de acontecer em lugares muito gelados, porque aí faz uma vasoconstricção tão forte, tão forte, tão forte, que pode causar então isquemia, infarto e necrose. Imagens fortes, tá? Vou colocar uma foto feia. Aqui. Infarto de uma mão. Primeiro, repara como aqui em cima, vou fazer de amarelo, parece que tem uma luva, tá vendo? É onde está entupido. Quer dizer então que dessa artéria para frente não está mais recebendo sangue. E a mão ficou preta. Gente, não esse paciente, mas o paciente que eu atendi, ele gritava de dor. E nesse caso em especial, a pele está saindo porque a pele já está morta. Tá bom?
Então a ideia é, daquele ponto em diante, vai morrer e vai entupir. Deixa eu mostrar um outro exemplo, mas um pouquinho menor agora. Espera aí. Pronto. Nesse caso aqui, foi por uma gasometria arterial. Aí, entupiu só uma arterinha pequena. Então, todo esse pedaço aqui, ó, começou a ficar vermelho, 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 preto. E necrosou um bom pedacinho aí. O que tá morto não volta, tá? Mas o corpo consegue recuperar bem e tá tudo certo. Nesse caso aqui foi por conta da gasometria arterial e era uma paciente que estava recebendo muitas drogas vasoconstritoras para subir a pressão arterial. E aí causa esses efeitos. Por exemplo, olha o dedo dela como está mais roxinho. Também é porque o sangue não está chegando direito. Tá? Sob drogas vasoativas. Então a ideia é, aonde o trombo se forma, aquela parte em diante, se for numa artéria, vai parar de receber sangue arterial. Se for na da mão, se for na do pé, se for na da cabeça. Agora, tem algumas artérias aí que são mais importantes. Por exemplo, se você entupir uma artéria cerebral, o seu cérebro vai parar de receber sangue. E aí a gente vai chamar de AVC, AVE, o famoso derrame. Se for no coração, vai ter o infarto. Normalmente é no miocárdio, e aí você vai ter um infarto agudo do miocárdio, que é o que a gente estava discutindo naquela aula. Então tudo vai depender de onde está essa artéria. E se for na veia? Bom, se for na veia não tem problema. Ela vai entupir aqui, e aí o corpo vai criar uma outra veinha aqui para levar sangue para lá. Se esse trombo crescer, não tem problema também. O corpo vai continuar mandando sangue desviando por outros caminhos, cada vez maiores, cada vez mais caminhos. Se o trombo se organizar, tudo bem. A pessoa vai viver pro resto da vida com um trombo ali que tá tudo bem, não vai se soltar. Se, entretanto, esse trombo se solta, é aí que vai ter um monte de problemas. Se ele se solta na artéria, ele vai voar, vai caminhar. Voar é ótimo. Ele vai aqui por dentro da aorta até parar em algum lugar. Aleatório. Pode ser no cérebro, pode ser na mão, pode ser na coxa, pode ser no joelho. Aleatório. Pode ser no intestino. Beleza. Se for uma veia, bom, ele vai andar também. Só que aí não tem muito lugar para ele andar. Ele vai parar cada vez em veias maiores e maiores e mais calibrosas. E ele vai se soltando. Tá aqui, não vai entupir. Bom, se aqui ele entupindo estava criando caminhos alternativos e estava um vasinho bem pequeno, se ele se soltar, ele não vai grudar de novo. Ele vai se soltar e cada vez em caminhos maiores. E aí, o que pode acontecer é, bom, ele pode sim grudar em alguma paredinha aqui, mas logo logo ele vai se soltar de novo. Tomara que ele grude, mas é pouco provável. Ele pode parar dentro do seu coração, e aí ele pode grudar aqui, por exemplo, e você ter um trombo dentro do seu coração. Eu acho que eu tenho uma imagem disso. Ou ventrículo direito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho quase certeza que eu tenho um Doppler, que uma vez eu vi disso. Tenho sim. Para vocês verem um trombo dentro do ventrículo direito. Tá, isso aqui é ultrassom. Aqui está o ventrículo direito, toda essa área aqui. A válvula dele aqui. E aí quando o coração está relaxado, você consegue ver todo o sangue aqui, seria a parte preta, mas você vê também um carocinho amarelo aqui, ó. Um carocinho branco. Isso é um trombo. Então não é raro dele grudar ali dentro também. Aliás,
não é tão comum não, mas acontece também. O que é mais comum é ele se soltar e ir pro pulmão. E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece lá embaixo. Ele vai aleatoriamente para algum lugar. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Fato é, para onde ele for, ele vai entupir. Só que nessa vez, não é um pulmão que está recebendo sangue arterial para receber sangue, para ficar vivo. Então você não vai ter um infarto do pulmão. Lembrando, se você tiver uma trombose aqui, na artéria, aqui não, perdão, na artéria aqui, ó, vamos lá para baixo. Dentro dessas artérias que saem da aorta, tem uma arterinha que vai nutrir o seu pulmão. O seu pulmão é um tecido, ele tem que viver, ele tem que comer, ele também se alimenta de oxigênio. Aí você vai ter um infarto pulmonar. Não é um TEP. Lembrando, infarto pulmonar é o tecido pulmonar que morre. TEP não é isso. No TEP, o pulmão continua vivo, ele está saudável, ele vai continuar rosadinho, ele não vai ter necrose pulmonar, não vai ter nada disso. O problema do TEP é que o sangue não vai fazer troca gasosa, porque aqui está passando sangue venoso que ia receber sangue arterial e ia voltar lá para o ventrículo esquerdo, para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, oxigenado, mas agora ele não vai mais, porque entupiu. Então você pode sim ter um infarto pulmonar, e o infarto pulmonar é porque apareceu na artéria do pulmão. Na artéria que irriga o pulmão, que faz a oxigenação do pulmão. Mas você também pode ter um TEP. O TEP, isso é pergunta boa para a prova. O TEP, ele não vai isquemiar o pulmão. A única coisa que ele vai fazer é aumentar a área que vai ventilar, mas não vai perfundir. Qual o nome dessa área? Ventila, mas não perfunde. O shunt? Quase. Não. Ventila, mas não perfunde é espaço morto. Igual meu nariz. Meu nariz é espaço morto. Ele ventila, mas ele não troca gás. Tem sentido, pessoal? Sim. Como é que vocês estão aí? Eu tô escuro, né? Ó. Eu tô aqui imaginando uma coisa, como que é lá nas artérias coronárias, né? Como que pode, que elas são tão pequenininhas, mas como que esse problema pode chegar até lá, né? Normalmente nas coronárias o que acontece é a formação de placa de gordura mesmo. Só que dentro da coronária. É um trombo que vai se formando lá dentro das Entendi. coronárias. Assim, não dá para descartar formar um trombo dentro do ventrículo esquerdo e aí assim que ele sair, ele já ir direto pro coração. Mas aí a pessoa provavelmente não vai sobreviver para fazer alguma coisa, porque se ele se formou dentro do ventrículo e se soltou e foi parar direto na coronária, provavelmente ele vai entupir as duas coronárias ou um lado inteiro, e quanto maior a lesão, menor o prognóstico, né? Quer dizer, maior a chance de morte. Então, por exemplo, eu tive um paciente que formou um trombo, gente, no pulmão direito inteiro. Simplesmente se soltou um trombo da perna dele, enorme, foi andando aquela massa por todo o corpo, foi parar dentro do coração e depois foi parar no pulmão. E aí o pulmão inteiro depô. Só sobrou um pulmão para fazer troca gasosa. Só que aí, gente, dá uma bagunça, porque o corpo percebe que não está indo sangue e aí ele tenta compensar. E aí ele fecha um pouquinho as artérias para sobrecarregar o outro que está funcionando. Só que numa coisa tão gigante assim, é muito sangue que vai pro outro, pro coitadinho do outro pulmão. Então quase sempre um TEP é fatal. Um grande assim, TEP maciço, com certeza é fatal. Maciço é o nome que a gente dá para uma coisa bem grande. TEP maciço. Lembrando, isso não é isquemia pulmonar. Isso é
TEP. Se você parar para pensar na fisiopatologia, é um trombo que se forma na perna, normalmente, numa veia poplítea, e aí ele se solta, vai passeando pelo seu corpo, até entrar no seu ventrículo direito e até chegar no seu pulmão, e aí ele causa então o TEP. Quanto maior o TEP, maior o estrago, tá bom? E nesse caso, ventila, mas não perfunde. Não tem sangue, não tem como o sangue chegar. Boa. Acho que é isso, pessoal. Bom, trombose venosa profunda. Imagina que está formando ali um trombo na sua panturrilha. Está formando aqui, ó. Pronto. Do clínico que a pessoa sente numa trombose. Não é um êmbolo ainda, tá? Trombose. Normalmente é uma trombose. Trombose. Trombo, ose, aumento. Normalmente é numa veia e normalmente é profunda. Então dá o nome de TVP, trombose venosa profunda. Como que fica o quadro clínico dessa pessoa? Pode ter dor local. Dor local, vai inflamar, vai ficar... mais quente também a região. Não entendi, Thali, perdão. Vai ficar mais quente a região. Mais quente, mais Vai sangue. mudar a coloração também. Como que fica a cor? Fica mais escuro. Mais a pele. escuro. O sangue não está circulando direito. E Dói. e eu acho que a pessoa acho que não deve conseguir movimentar direito, né? É isso aí. Dor, edema, rubor, calor, perda de função, inflamação bem forte. Tem uma coisinha para trazer para vocês que chama empastamento muscular. É aquele teste da panturrilha? Isso. Ah, Se vocês relaxarem a panturrilha de vocês, na hora que vocês apertam, vocês percebem que ela é molinha. Por mais que você contraia, na hora que você aperta, você sente que é molinho. Agora imagine aquelas bexigas que você enche de maisena ou de farinha de trigo, e na hora que você aperta, ela fica meio... parece uma pasta lá dentro. Isso é uma panturrilha empastada. Ela fica... parece uma pasta. Não é dura. Às vezes pode ficar dura. Mas aí no nível mais avançado. Ela fica empastada. Ela parece uma pasta. Então, dor, edema, eritema, fica mais vermelha. Palpação dolorosa. Empastamento muscular. Empastamento, pessoal. Assim, a pessoa tá com dor na perna. A perna tá vermelha. Você coloca a mão na panturrilha. A panturrilha tá dura. Tá empastada. Desconfia de uma trombose. TVP. Deixa eu ver se eu acho Aí aqui. vai associando tudo isso com a função, né? Ah, uma outra coisa. Isso, função. E mais uma coisinha só. Deixa, ó, bom. Fica assim a panturrilha, tá? Bom, dá para perceber que não tá muito bom ali da circulação. Mas uma coisa que eu não falei, ela vai ficar roxa no caminho da veia. Como assim? Assim, ó, quer ver? Você consegue imaginar que tem uma veia ali e o caminho tá mais roxo e fica empastado. Então, quando você for avaliar um paciente, você vai lá e mexe a panturrilhinha dele, dá uma apertadinha, dá uma checada, vê se não tem caroço, vê como é que tá a temperatura, compara um lado com o outro e principalmente vê se está empastada, quente. Em casos mais severos, a gente vai ver quadros assim. Mas aí, de bater o olho, você já sabe que tem alguma coisa errada ali, né? Bom.
Vamos lá, perguntas mais simples assim. Grupo de risco, quem tem mais chance de ter trombose? Mulheres com Sedentários. Mobilidade. sedentários, boa. Top 3. Sedentarismo aparece junto com lembrando que alguns Circulação. desses trombos são qual, perdão? Circulação. Circulação, problema de circulação? É. Isso. Normalmente pessoas que têm mais placas de ateroma também são pessoas mais obesas, então obesidade, tabagismo. O cigarro em si, ele já é um fator inflamatório, ele libera substâncias que inflamam e ele libera substâncias que fazem grudar mais trombo um no outro. Aí vem algumas coisinhas que eu acho que é legal vocês saberem. Uso de contraceptivo oral, insuficiências crônicas, por exemplo, insuficiência cardíaca, diabetes, câncer, porque câncer gera um processo inflamatório de forma crônica. E aí, seguindo nesse caminho, a gente pode falar que cirurgias grandes, por exemplo, imagina que a pessoa fez uma cirurgia para tirar uma parte do intestino. Por que isso aumenta a chance de ter trombose? A quantidade de plaquetas, né? Isso aí, Lindy. Porque você está inflamando tudo. Quer dizer, sua barriga está bem inflamada. Mas como a barriga é tão grande, você está inflamado inteiro. E aí a chance de aumentar a adesividade ali das plaquetas aumenta. Isso aumenta, por exemplo, também a infecção da Covid, ficou bem famoso por conta disso, mas infecção de urina, infecções e afins. E imobilização prolongada, pós-operatório, que a pessoa fica mais quietinha, que a pessoa não quer sair da cama, porque está com medo de estourar os pontos. Aproveitando, gente, ponto não estoura fácil não, tá? Pode fazer fisioterapia sim. Ah, mas tá com a barriga aberta de ponta a ponta. Não vai abrir. Não com a fisioterapia. Falta de fisioterapia vai aumentar tromboses e aí sim pode ser um problema. Tudo bem, gente? E aí, para diagnosticar, bom, tem o quadro clínico, tem a história da pessoa. Poxa, é uma senhora que fez cirurgia faz uns 5 dias e agora tá com a perna bem inchada. Poxa, trombose. Vamos desconfiar disso. Por isso que todo mundo que faz uma cirurgia, ou todo mundo que vai ficar internado no hospital, de 3 uma. Ou é uma pessoa que vai e tem que andar todo dia, o tempo inteiro. Tem um diário ali de caminhada para a pessoa preencher, principalmente pela equipe da fisioterapia. Ou ela vai tomar remédios para não coagular o sangue. É aquela picadinha na barriga. Ou ela vai ter que usar uma botinha. Uma botinha que vai apertando, aquela meia de compressão. Também tem uma botinha que vai comprimindo a sua perna. Deixa eu ver. Ó. Eu vi na aula que você fez. Isso aí. Essa fotinha aqui é demais. É isso. Imagina que tem 3 níveis e ela vai apertando de baixo para cima para ajudar o sangue a voltar. Então, por mais que você não fique se mexendo, ela faz o sangue circular melhor. Como se fosse uma drenagem linfática ali. Então, lembrando, isso é importante. Ou você vai ter que andar, ou você vai ter que ficar com a botinha, ou você vai tomar um medicamento anticoagulante. A picadinha na barriga. Não tem como não deixar um paciente sem nada disso. E olha, por mais que o paciente esteja andando, muitas vezes é melhor colocar uma botinha para ter certeza. Ou usar o medicamento.
quase todos os pacientes de UTI ou vão estar com medicamento ou vão estar com botinha, porque o risco deles terem uma trombose é enorme. E não custa nada você colocar em um medicamento para não coagular o sangue demais, ou para a pessoa realmente colocar uma botinha para manter o sangue circulando, tá bom? Muito bom, muito bom. Deixa eu dar uma diquinha para vocês. Bom, tem o quadro clínico, tem a história, mas aí se eu formo um coágulo aqui, um trombo normalmente também tem muito tecido de fibrina, de fibrose mesmo. E quanto mais tecido de fibrina, mais pedacinhos de fibrina vão se soltar na corrente sanguínea. Exame que detecta a quantidade de fibrina. Não é bem de fibrina, mas é de degradação da fibrina. Então a fibrina se solta, ela começa a se degradar e aí ela deixa um lixo, um rastro, uma sujeira. Essa sujeira a gente consegue medir no exame. Esse exame chama dedímero. Então sempre que você tem um trombo, você tem o dedímero elevado. É um exame de sangue. Dedímero, deixa eu escrever aqui. Dedímero. Não tem assim, então não. Dímero. Tem nesse. Ele elevado significa trombo. Melhor, ele significa processo de fibrina degradada. Pode ser porque você fez uma cirurgia grande e também pode ser por um trombo. Agora sim, Dona Maria fez uma cirurgia na barriga, estava com dedímero de, sei lá, 50. E aí hoje de manhã, Dona Maria está com dor nas pernas e agora o dedímero está de 80, 90, 100. Poxa, estava alto, mas agora extravasou, né? Vamos desconfiar de alguma coisinha aí que está acontecendo com a Dona Maria. E uma das formas mais comuns também é de fazer um Doppler. Um Doppler que mede o... Ele consegue medir, não, ele consegue ver o sangue indo de um lado para o outro. Então, por exemplo, olha aqui, o sangue indo na direção do aparelho fica vermelho, fica amarelo, fica quente. O sangue saindo da direção do aparelho fica azul. Então o que ele está mostrando aqui é que o sangue está saindo do coração, do aparelho, tá indo embora. E aí você vê, ó, tem sangue em volta desse negocinho aqui, ó. Poxa, tá com dor na perna, na hora que vai fazer um Doppler, vê isso daqui, pronto, você acabou de dar um nome e sobrenome pro que ela tem. E olha que legal, como a veia dá uma dilatada um pouquinho antes do trombo. Tá bom, gente? Dúvidas? Como é que vocês estão aí? Então, ó, formação de trombo. Normalmente está associado a lesão endotelial ou aumento da adesividade plaquetária, ou sangue passando muito devagarzinho. De qualquer forma, vai aumentar a formação de trombina, de fibrina, que vai grudar mais e mais e mais, vai virar um trombo. O tratamento vai ser principalmente reduzir os fatores de risco. Então, se você fuma, para. Se você é obeso, deixa de ser obeso. Se você toma anticoncepcional, vai ter que dar uma segurada, vai ter que mudar o método contraceptivo. Se você, deixa eu pensar, se você bebe, vai ter que parar. Vai ter que fazer mais atividade física e provavelmente isso não vai ser um problema maior, não. Medicamentos como antiplaquetários ou anticoagulantes
Antiplaquetários fazem com que as plaquetas não grudem uma na outra. Anticoagulação faz com que a trombina não grude na plaqueta. Então, só a plaqueta gruda, evita um sangramento, mas não forma, por exemplo, trombina. E aí a fibrina não se forma ali, atrapalha um pouco a cicatrização, mas pelo menos também você não morre. Não tem um trombo. E é isso. Agora me fala uma coisa, tratamento não medicamentoso para trombose. O que vocês podem fazer com o paciente para ele não ter trombose? Ou se ele já tem, o que a gente pode fazer com esse paciente? Colocar ele para andar. Pronto. Coloca o paciente para andar. Porque eu ando todo dia e eu não tive trombose até hoje, então estou fazendo certo. O que vocês acham, pessoal? Dá para andar com todo paciente? Eu acredito, é isso que eu ia falar agora. Acredito que depende da situação, porém, de repente, sei lá, no hospital, no leito. Porque às vezes não é só. Para colocar ele para andar, ele precisa ter força, né, para tudo isso. Mas a gente pode fazer, de repente, exercícios que façam, né, por exemplo, o ciclo ergômetro, né, algum exercício assim que estimule, né, até deambular depois. Tá certinho. Só que eu vou te dar um problema. Se eu tô formando um trombo aqui, tá ali grudadinho, tá dando toda daquele dor de cabeça que a gente viu. Dor, edema, rubor, calor, empastamento de panturrilha, tá doendo. E aí essa paciente vai andar. Vocês acham que aumenta a chance de soltar esse trombo daqui? Você tá mexendo. Você tá contraindo o trombo ali. O que vocês acham? Eu acho que sim. Então anda ou não anda? Se tiver, sei lá, tomando a medicação, tiver. A princípio, a medicação, né? Eu acho. Ó, diquinha para vocês para a vida. Todo paciente tem que andar, ponto. Ele não consegue. Então a gente tem que fazer o máximo que ele puder. Ele pode fazer o ciclo no leito. Tá, ele pode subir a perninha de vez em quando. Ele pode fazer um assistido, então quer dizer, ele começa e eu vou indo junto com ele. Ele tem que fazer alguma coisa. Passivo não resolve. O paciente está apagado, você vai ficar mexendo a perna dele? Não vai diminuir a trombose. Não vai. Então, todo paciente tem que se mexer para evitar trombose. Ponto. E os pacientes que já têm trombose? Nesse caso, vamos lá. Ele não... Quer dizer, eu não diagnostiquei trombose ainda. Vai andar. Mas aí... E se tiver? Tá tudo bem, vai andar. Ele tem que se mexer. Ponto. É seguro. Pode andar. O pessoal já fizeram tantos estudos para resumir essa frase que eu falei para vocês. Então, pode andar. Mas e se ele tiver uma trombose? Daquela que a perna está ficando feia, está roxa, está com empastamento, você tem certeza da trombose? Bom, aí você vai ter que ver se ele está recebendo medicamento. Porque lembra que todo trombo, na verdade o corpo está o tempo inteiro tentando dissolver os trombos que se formam. Se de repente esse trombo apareceu agora e você vai andar, corre o risco desse trombo se soltar e não se dissolver. E aí você vai ter um TEP. Então, o tratamento é andar, mas às vezes não. Se a pessoa estiver doente já, você não vai conseguir andar. Mas se a pessoa estiver recebendo medicamento por pelo menos 24 horas, um dia, já é seguro você andar. Então, quer dizer, Dona Maria veio para a UTI porque estava com chance de trombo. E aí o pessoal já entrou com anticoagulante. Espera um dia. Amanhã a gente anda. Já está entrando com anticoagulante, já estava entrando com anticoagulante, vai andar. Vai andar porque se esse trombo se solta, está recebendo um anticoagulante. Ele vai se dissolver na hora que chegar nessas veias grandonas aqui, ele vai se dissolver. Vai. Pode confiar.
E, só pra gente terminar hoje, não tem só trombo por placa de gordura, não tem só êmbolo por sangue. O que mais que vocês se lembram de embolias? Gasosa? Gasosa. Por exemplo, imagina que eu vou tirar remédio é ótimo. Vou fazer uma injeçãozinha no braço da pessoa e na hora eu coloquei um pouquinho de ar lá dentro. Um pouquinho de ar, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Um pouquinho de ar, ele vai caminhar até aqui, vai entrar dentro do coração, vai para o seu pulmão e nada, ele vai sair no seu pulmão. Você vai soltar o ar que injetou pela sua veia. Se for um ar muito grande, tipo maldade